Glórias a Deus, aleluia, louvado seja o nome do nosso Deus. Pastor Francisco Lucas, Igreja Cristã, Comunidade Cristo Reina, de óculos novo. Aquele outro já era, amém, amados? Então, trocamos os óculos. Isso é importante, né? Glória a Deus por isso. Muito bem. O tema que Deus está me trazendo chama-se consagração. No título, a importância suprema da consagração. Glória a Deus. O que há de mais importante nessa vida, abaixo de Deus, que a própria família? A gente, voltando lá no começo, no princípio, eu gosto muito do princípio, porque aquilo que Deus estabelece jamais é mudado. Amém, queridos? Entenda isso. Hoje não se pode mudar nada do que começou, porque a palavra é imutável. Tem que entender a palavra de Deus e buscar o conhecimento e a revelação da dependência do Espírito Santo. E se eu não sei, vai devagar. Amém? Bem, Deus criou o homem, na verdade. Capítulo 2 está muito claro. Tem muitos que não entenderam isso ainda. Então, no capítulo 1, mas o 2 que traz a coisa bem explicada, né? Para que possa entender. Então, diz que Deus criou o homem. O homem é o macho. Amém? Macho e fêmea os criou. Homem e mulher os criou. Então, o homem macho, vai ficar melhor, foi criado por Deus. Amém? E é notório que a primeira comunicação de Deus foi com o homem. E também a sua instrução, toda ela, foi para o homem. E o homem, Adão, tinha toda a inteligência para entender, compreender e viver dessa maneira, no temor do Senhor, que é o princípio do saber. Mas logo depois a gente vê que Deus, ele não criou a mulher. Ele gerou a mulher a partir do homem. Isso também tem uma mensagem, né? A gente sabe muito bem. Então, quando diz que Deus colocou um sono no homem, tirou do lado esquerdo da costela, e da costela fez a mulher, gerou a mulher, então a gente vê que o homem foi criado do pó, mas a mulher foi criada do homem. Tem muita gente por aí que nunca ouviu isso. E quem sabe nunca leu a Bíblia, não sabe disso. Mas isso é o princípio. Diga princípio. É imutável. Amém? Aleluia. Por que Deus criou a mulher? Simples. É só ler e compreender e entender. E crer. Porque ele olhou para o homem e viu que o homem estava só. E precisava de uma auxiliadora, alguém ao seu lado. Amém? Então ele tira uma costela dele mesmo. Quer dizer, a mulher, ela é parte do homem. Isso é a palavra de Deus. Né? Quem sabe, há muitos anos atrás, não entenderíamos isso. Mas hoje a própria ciência mostra isso, princípio como clonagem, por exemplo, né? Anestesia. Amém, queridos? E ali diz que Deus anestesiou o homem. E dormiu, cortou, curou de novo. Aleluias. E dali então Deus gerou a mulher. O pastor Eliezer diz que Deus pegou a costela e levou para o céu. E criou a mulher no céu. Amém? E trouxe para o homem, formosa, bonita, linda, inteligente. Amém? E entre parentes, a inteligência da mulher, realmente, a mulher é muito inteligente, porque ela tem um compromisso, um papel muito importante com relação ao reino de Deus no que diz respeito à sua família. Veja. E Pedro e Paulo, eles dão acrescento nisso, dizendo que a mulher é salva por cuidar da sua família, porque o seu principal compromisso é a sua família. E família não é parente, é o grupo a qual pertence.
que foi gerado através do homem. Deus disse ao homem, sai da tua casa, não é? A tua parentela. Aleluias. E para que se casasse e gerasse uma nova família. Pai, mãe, filhos. Essa é a família. Um dia os filhos vão embora. E quem passa a ser a família? O esposo. Aleluia. Quer dizer, todo um trabalho de criar, não é? De sustentar, de trabalhar, mas um dia eles vão embora. É natural. Eles vão constituir uma nova família. E essa é a pergunta crucial nesses dias, bicudo. Quem passa a ser agora a tua família? Pois é, pense sobre isso. Está muito claro. Mais claro que água de poço. Nem diz o gaúcho. Aleluia. Muito bem. Glória a Deus. Então, qual a sua principal dedicação agora? Rede César. Palavra é para a gente entender, pensar e avançar. E sair do caminho errado. É para isso que ela existe. Agora veja só onde eu quero chegar. E Deus, então, na viração do dia, eu penso, que sempre vinha para conversar com eles depois, antes com o homem, agora com o casal. E o que acontece ali? Eles chamam os dois. Ele libera uma palavra de bênção na vida deles. E esse é o primeiro matrimônio. Deus consagra os dois a viver uma vida a dois. Aleluias. E diz, amem-se. Sede fecundos. Aleluias. Sejam fecundos. Gerem muitos filhos. Glória a Deus. Então veja bem, foi a primeira consagração, onde daquele momento Deus passou a fazer parte. Escute uma coisa, meu amado. Família não é projeto de homem. Você que é cristão. Família é projeto de Deus. E o projeto inicial de tudo. Você que larga a família, dá as costas para ela e bota a igreja em si, a estrutura da igreja em primeiro lugar, pense bem sobre isso. Amém, amados? Aleluias? Muito bem. Então Deus os abençoou. O que é a consagração? É a bênção de Deus. Tratando-se de casal, de família, começa por onde? Pelo namoro. E a maioria dos cristãos começam errado. Já começa segundo o mundo, se envolvendo e querendo conhecer primeiro as coisas. Errado. Namoro cristão é conversar, é sondar, é procurar entender a cabeça e o coração da outra pessoa e decidir se realmente é aquela pessoa ou não. Levando em conta sempre o principal, que é a área espiritual. Amém, amados? E o recado para quem está buscando uma esposa ou um esposo: você quer o melhor? Então ofereça também o melhor. Seja um homem de Deus ou uma mulher de Deus de verdade. Pois é. Amém, amados? Tá certo? Então Deus os consagrou. Veja, no namoro há uma decisão, entra no noivado. Amém, amados? Um dia eu vi alguém dizer para um casal: não, agora você já pode, não é? Entendeu? Eu disse: não, senhora. Era uma mulher dizendo isso. Eu digo: não, senhora. Ser fiel até o casamento. Como a Cristo até a morte, até o casamento. Porque todo tipo de envolvimento carnal, primeiro espiritual, mas todo tipo de envolvimento carnal tem que ser após a consagração. É difícil isso, né? Mas isso chama-se cristianismo. E viver uma vida com sabedoria e temor a Deus. Aí as coisas dão certo. Eu fui num lugar e uma pessoa, nesse dia, que foi curada, quando eu orei por ele, e isso tocou o coração dele, despertou ele, e veio falar comigo, e disse: eu quero casar com ela.
E eu disse, primeiro comece a honrar ela. Não sei por que disse isso. Hein? Será por quê? Não é quem está no espírito? Precisa saber por quê? Comece a respeitar ela. Para que ela seja uma esposa realmente abençoada. Namoro, respeitar, não avançar, é isso. Aleluia. Eu creio que eu estou sendo bem claro no que eu estou falando. Tá certo? Aí você decide, então, noiva. Segundo lugar, desde o namoro, desde o noivado até o casamento, os pais têm que estar presentes. Agora, quando você quer fazer bobagem, já não quer pai presente, não. Já quer sair sozinho. É isso? Até para a igreja. Não, mas para a igreja sozinho, né? Não é assim, não. Os pais é aqueles que vigiam, que controlam. E não faz isso porque são ruins, não. Porque ama você e quer o melhor para você e já andou um bom caminho e sabe o que é isso. Os erros que cometeram e que você não pode cometer. Então, fazer tudo junto com os pais é importantíssimo. Amém, amados? Muita coisa é evitada para o futuro se você foi submisso a isso. Quer me namorar? Tudo bem. Joia. Então, vamos lá em casa. Apresentar para os pais, conhecer os pais do noivo e nessa caminhada estar presente. Sem falar, é claro, no pastor da igreja em que você congrega, que deve dar uma assessoria toda especial para você, desde o namoro. Então, todo namoro tem que ser comunicado ao pastor. E se for pastor que se preze, vai fazer um discipulado, um trabalho em cima disso. Amém, amado? De reuniões, conversando, acompanhando, orando. Amém? Quer dizer, veja quanta coisa. Amém, queridos? E a própria igreja, onde você congrega. Então, isso mostra o quão importante é, não é, o matrimônio. Não é? E como Deus quer que seja abençoado, que já projetou forma, maneira para você chegar lá e ter uma esposa abençoada ou um esposo abençoado, gerar filhos abençoados, aleluias, e ser aquela família segundo a vontade de Deus, uma família feliz. Salmo 128. Bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor e que anda no seu caminho. Não é só temer, não. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e anda no seu caminho. E aí mostra uma família abençoada. Amém, queridos? Um homem de verdade não avança. Um homem de caráter, ele não avança. Se ele quer uma família e tem uma boa intenção, ele vai guardar isso, honrando a sua esposa em primeiro lugar. Aleluias, tratando-a dignamente. Um ser humano que Deus ama e que tem propósitos maravilhosos e o principal dele, a família. Porque toda mulher nasceu, aleluias, para ter uma família. E para cumprir a sua parte que Deus estabeleceu com sabedoria, segundo a palavra de Deus, na sua família. Isso é importante demais. E é por isso que há tanta destruição. Porque toda a base da sociedade é a família e toda a base da igreja é a família. Filhos maduros, abençoados, uma mente boa, começa em casa. Um casal abençoado. Amém? Então veja bem, aí entra aquela questão, agora está tudo pronto, namorou, noivou, bom, agora é a igreja. Amém, amado? E igreja, acima de tudo, não é festa, comida, acima de tudo não é bebida, acima de tudo não é fotografia, filmagem, não. Aleluia. Igreja é um tempo precioso, onde você agora entrou em aliança com a outra pessoa. Os dois estão em aliança e decidiram a casar, e você está agora buscando, trazendo Deus para a tua família, para o teu matrimônio. Então, quando chega no altar, é isso. E através do pastor, vai usar as mesmas palavras do próprio Deus para o primeiro casal. Se amem, sejam prósperos, sejam fecundos. E ali
é lançada uma palavra profética, é liberada a bênção do Senhor, como no princípio, ela não mudou. E aí sim, se tudo for feito realmente dignamente, queridos, vai ser uma bênção, porque Deus jamais mente. Aleluias! E a palavra é muito clara, pelo próprio Jesus. Bem-aventurado é todo aquele que ouve essa palavra e a pratica. Seja homem de verdade, seja mulher de verdade, e faça tudo na verdade. Deus te abençoe.